para que tu chegue perto dos pacientes que realmente vão pagar o teu preço, pacientes com condições de acompanhar o teu valor de tratamento, tu tens que aprender a divulgar com inteligência. E aí tu tens que criar o teu posicionamento. E o teu posicionamento não é algo que vai ser criado fora da tua identidade. Pelo contrário, o que é posicionamento? É mostrar o teu diferencial, a tua personalidade. Boa noite! Hoje no programa Somos Todas Valiosas, eu vou trazer a musa da semana. E esse programa é para inspirar mulheres cis a como se posicionar através de mulheres incríveis no mundo da arte, da psicanálise, do cinema, da música, da literatura, porque é aí que tu vais ganhar inspiração para construir um novo posicionamento como psicoterapeuta. Então vamos lá prestar muita atenção nesse campo de possibilidades que está se abrindo para ti agora. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas, e tu sabes aí qual é a minha missão? A minha missão é te ensinar a como ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês, trabalhando 5 horas por dia. Então, que maravilha, hein? Porque o meu propósito é realmente te ensinar a como se posicionar para que tu tenhas a tua liberdade financeira e, claro, mais segurança no teu trabalho também. E o tema de hoje é sobre captação de pacientes particulares. E não tem como dissociar a captação do quê? Da tua divulgação. E para que tu tenhas uma divulgação de alcance, uma divulgação com estratégia, tu tens que estar posicionada. Por isso que a gente vai aprender a como se colocar, a como também revelar aí para o mundo qual é o nosso estilo. Porque cada psicoterapeuta tem aí a sua forma de trabalhar, os seus valores, os seus propósitos, e a gente tem que deixar isso cada vez mais claro. Aí tu tens que te afinar com essa nova linguagem. E aí tu pode me perguntar, tá, Débora, mas o que é posicionamento, né? Posicionamento é o que a gente realmente constrói sobre a nossa pessoa, a nossa marca, que a gente coloca no nosso negócio de forma consistente, profissional. Por quê? Porque tudo na nossa pessoa comunica. Tudo comunica sim. E eu quero te conscientizar que tu estás comunicando o tempo todo. E quero te conscientizar que tu tens que prestar atenção em como tu estás comunicando para ver se é realmente dessa forma que tu queres ser vista, que tu queres ser lembrada. É dessa forma? Tá alinhado? Ou a gente tem que ajustar? E por que é importante construir o pilar do posicionamento? Porque é um pilar importantíssimo. Posicionamento é efeito, é memória, a memória que tu deixas nas pessoas com as pessoas que tu atendes, as pessoas da tua equipe, as pessoas que estão ao teu redor. Se a gente pergunta, o que a gente pode falar da fulana? A pessoa vai se basear no quê? Nas impressões, nas percepções, né? Nos efeitos que a presença dessa pessoa vai gerar. Por isso que a gente tem que estar muito ligada. Será que a mensagem que eu estou passando, que eu estou comunicando, é realmente o que eu quero passar? Tem estratégia? Tem intenção? Por quê? Porque quando tu entras numa nova forma de te colocar no mercado enquanto psicoterapeuta, tu tens aí um plano estratégico. E esse plano estratégico, que vai levar em consideração o teu crescimento, ele vai entrar ali, né, do dedinho bem na tua ferida, que é como é que tu vais te mostrar. Por que eu tô falando dedinho na ferida? Porque eu sei muito bem, trabalhando e desenvolvendo psicólogas, que o posicionamento, ele não pode ser silencioso, né? Não dá. No posicionamento, tu tens que aparecer, tu tens que divulgar o teu trabalho,
Tu tens que escrever, tu tens que fazer live, tu tens que criar projetos, tem que vender palestras, ou seja, tem que agir. E não dá para ficar com máscara agindo, não dá. Então é nesse momento, quando tu entendes que a divulgação, ela vai te mostrar para as pessoas, que tu tens que pensar: "Mas ué, o que que eu quero mostrar? Qual é a minha especialidade? Qual é o meu diferencial? Por que que eu tenho uma solução diferente e não revelo?". É verdade, eu acompanho psis que planejam, pensam aí em grupos maravilhosos, no que poderiam realizar, só que aquele plano nunca sai da gaveta, aquele plano nunca é posto em ação. Porque sempre vem um fato da vida que vai te desviar, né? Ainda mais se somos mulheres, demandas mil. E o ponto-chave é tu estares focada no teu desenvolvimento profissional. Por quê? Porque se tu não realizas esse ponto de atenção na tua carreira, o mundo está mudando muito rápido e tu vais deixar o trem passar. E eu não quero que isso aconteça contigo. Eu quero que tu entendas que para que tu chegue perto dos pacientes que realmente vão pagar o teu preço, pacientes com condições de acompanhar o teu valor de tratamento, tu tens que aprender a divulgar com inteligência. E aí tu tens que criar o quê? O teu posicionamento. E o teu posicionamento não é algo que vai ser criado fora da tua identidade. Pelo contrário. O que é posicionamento? É mostrar o teu diferencial, a tua personalidade. O que realmente tu carregas, inclusive enquanto pessoa, de valores, de propósitos, que vai ser alinhado com, por exemplo, a tua especialidade clínica. E isso tem que ser muito bem costurado. Por isso que é o nosso segundo trabalho. Por isso que a gente tem que colocar tempo para criar um posicionamento. E quem é que pode nos inspirar, né? Olha só, tantas mulheres incríveis que vão nos mostrando caminhos diferentes para que a gente possa se colocar de uma forma mais segura, uma forma com mais intenção, né? Essa é uma questão muito importante se tu estás aí em busca do teu crescimento profissional, da tua liberdade financeira, né? Quando eu falo, então, dos 10.000 reais, que caminho é esse? Um dos caminhos para que tu possas produzir o teu dinheiro e chegar nos 10.000 reais é te posicionando. Né? Então, quando me perguntam, tá, Débora, que maravilha, como é que eu faço? Através do posicionamento. E aí, a gente sempre vai pensar num posicionamento que te traga vantagens, né? Com certeza. Por quê? Porque um posicionamento bem construído tem a ver, sabe com o quê? Com autoconfiança. Vai aparecer na forma como tu te colocas, no teu olhar, até na forma bonita como tu falas sobre aquilo que tu amas dentro da psicologia, né? E isso não tem nada a ver, perceba, posicionamento, eu não estou falando que tem a ver com um terninho novo, não. Eu estou dizendo que tu tens que colocar à mostra quem tu és, o teu diferencial enquanto psicoterapeuta. Então, olha só, para fazer uma divulgação inteligente do teu trabalho e com resultado eficaz, tu precisas seguir alguns passos. Uhum. E o primeiro deles é definir o teu posicionamento. Porque tu precisas escolher como tu queres ser vista. Ou seja, qual é o problema que tu solucionas? Quem que tu ajudas? Qual é o teu público? Quais pacientes, quais queixas? E aí vem o segundo passo, que é o quê? A escolha do nicho de atuação, né? Que é a área que tu vais escolher. E aí tem que ter o quê? Estratégia, um certo modo analítico, porque a gente tem que olhar para dentro da gente, para a nossa história, para os nossos propósitos. Porque eu poderia te dar uma lista agora, quais são os nichos que estão bombando no momento, mas isso tem a ver contigo? Isso bateria naquilo que tu queres realizar ou tu irias seguir algo externo a ti? Aposto que sim. E aí fica difícil persistir nesse caminho. Aí fica difícil manter ativo o teu posicionamento porque não tem nada a ver contigo.
Então, aqui no Psicóloga de Valor, posicionamento tem a ver com autoconhecimento, com que tu possas identificar realmente qual é a tua paixão, os teus talentos, as tuas competências e organizar isso numa forma visual, numa forma de oferecimento de serviços, numa forma escrita no qual a pessoa possa te encontrar, né? E posicionamento não é só digital, não, é uma reorganização do teu foco de carreira. E esse, certamente, é o caminho desejado para que a gente tenha autoridade, para que a gente se torne especialista. E assim vai ser possível chegar nos teus R$ 10.000 merecidos por todo o trabalho fantástico que tu realizas com a subjetividade humana, né? E aí, olha só que legal, qual é a vantagem? A vantagem é que tu vais estar aí tendo um sentimento de causa. Tu vais estar redefinindo o teu lugar na psicoterapia, na tua nova especialidade e encontrando um novo momento de carreira, uma nova forma de expressar a ti mesma, né? E nesse caminho tu vais ficar muito mais segura, porque vai dar uma repaginada. E aí tu vai ser protagonista. Porque eu sei que muitas vezes tu tá tão imersa, focada no teu dia a dia de atendimentos, que sem perceber, tu deixas passar a construção da tua identidade profissional. Tu deixas passar a divulgação do teu trabalho. Tu deixas passar a ideia de como tu queres ser vista, com qual público tu queres trabalhar, com qual queixa, isso fica perdido. E certamente esse é um dos problemas que faz com que tu não recebas pacientes novos, porque tu não estás te repaginando, não estás aí transformando o teu campo de ação, portanto, o teu campo de alcance. E quando a gente começa a ganhar essa consciência da psicóloga de valor, a gente começa também a ganhar muito mais segurança profissional. E é essa segurança profissional que vai te ajudar, por exemplo, a precificar. E isso vai fazer com que tu vás para uma outra etapa da tua carreira. E esse é o caminho para que tu chegues aí nos teus R$ 10.000, né? E eu tenho agora presta atenção que vai ter a dica de ouro, porque eu tenho aí para ti algumas perguntas. Perguntas importantes que para ti que está sem posicionamento, que está apertada no orçamento, ficando preocupada com a tua vida financeira, com os pacientes que não chegam, né? Esse é o momento exato de tu teres um plano de ação para ti. Ou seja, como é que tu vais criar o teu posicionamento? Então, presta atenção aí nas perguntas que eu construí para te impulsionar a agir. Porque ficar esperando pacientes cair do céu não dá mais, né? Isso só no conto de fada. O que a gente tem aí enquanto perguntas norteadoras? Pensa aí comigo, olha só. Quais assuntos mais te atraem e que tu ficarias horas estudando, conversando? Assuntos do comportamento humano, assuntos contemporâneos. 2, sobre o que as pessoas mais te pedem ajuda? 3, qual é aí o tema que te toca pessoalmente e que tu poderias agregar às tuas habilidades clínicas? E, por último, e não menos importante, quais são as demandas clínicas que mais te estimulam? Quais são? Hum? Por que eu estou te passando essa série de perguntas para que tu comece a ficar mais perto do teu momento atual? Porque eu sei que é muito mais fácil a gente ficar agarrada à nossa zona de conforto tão quentinha, né? Do que topar um desafio. Porque a gente fica dizendo: "Ai, Débora, mas que difícil, eu tenho que fazer posicionamento digital, eu nem gosto de rede social". Mas o posicionamento, ele não é unicamente focado no digital. O posicionamento é uma reconstrução da tua carreira. E aí, tu tens que ter
né? Não só essa percepção do que tu gostas de trabalhar, no que tu és eficiente, o que brilha os teus olhos, mas também em como tu vais mostrar esse diferencial, em como tu vais apresentar esse estilo. Beleza. E Débora, o que vai acontecer se eu não fizer isso? Sabe o que acontece? A tua captação vai ser baixa, não vão chegar os pacientes, nem os pacientes que vão pagar o teu preço, esse preço que tu tem aí guardadinho no coração. Tu vais ficar com falta de objetividade e foco na tua prática e falta de objetividade e foco na divulgação do teu trabalho. Então, isso significa que tu ficas o quê? Desatualizada, sem paciente e até desanimada, né? Olha aí, Jana. Boa noite, Jana. Né? A Jana fazendo o seu posicionamento e entendendo o quanto é fundamental para ganhar mais consistência no momento atual da carreira, né? E eu tenho certeza que quando os pacientes não chegam, essa situação te incomoda. E o que acontece? Acontece que isso vai bater diretamente na tua autoestima. A autoestima não vai bem, todo o restante também é afetado, né? E uma boa autoestima faz com que a gente enxergue as nossas competências, as nossas qualidades, tudo aquilo do que somos capazes. E sabe por que isso vai se abrir para ti? Porque tu vais te colocar como prioridade na tua vida. E é possível evidenciar as coisas que te fazem bem e colocar em prática, né? Diz aí para mim, tu tens te colocado em primeiro lugar na hora de agir? Sabe por que eu falo isso? Porque nós mulheres somos desviadas, interrompidas de dar atenção à nossa carreira por demandas familiares, porque a gente tem aí o cuidado com os filhos, o cuidado com os nossos pais. Às vezes é um conflito dentro de casa. Então, para dar o primeiro passo em direção ao teu posicionamento, é preciso sim um mergulho interno para conhecer quais são as tuas necessidades de crescimento profissional, quais são tuas aspirações atuais, como é que tu queres ser vista na tua região, como tu queres ser procurada, né? E é claro, ir construindo o teu posicionamento com medo mesmo, não tem que ser perfeito. Primeiro a gente faz, depois a gente corrige. E quando tu começas a agir, tu vais estar inaugurando aí esse caminho para chegar nos 10 mil reais. Porque se tu ficas parado, fazendo as mesmas coisas, aí sim que não vai chegar paciente, nem tu vais ganhar mais no final do mês, né? E é esse medo do crescimento que faz com que a gente não prospere financeiramente, sabe? Então agora chega de desculpa valiosa. Por quê? Quando tu falas que não tem tempo, é porque tu não vês valor ainda nesse gesto de posicionamento. E ele tem que ser a tua prioridade. Senão, tu não faz divulgação correta e tu não tens ali o alcance que tu poderias ter. E se a gente quer aí se inspirar, né? Se inspirar em mulheres incríveis que descobriram o seu modo de estar no mundo, que construíram obra, que deixaram legado, que tinham claro o seu posicionamento, a sua intenção, tu vais ver o quanto isso vai ser possível para ti, tá? Se tu estás aí interessada em crescer, disposta a fazer tudo o que precisa para fazer, tu vais conseguir. Por quê? Porque vai ser tua prioridade. E qual é o melhor momento, Débora? Quando é que eu começo? Agora mesmo. Por quê? Porque o essencial é que tu construas um posicionamento claro, um posicionamento que vá ao encontro das tuas aspirações, das tuas necessidades atual, nesse teu ciclo de vida atual. Porque isso é respeito, é o autoconhecimento que eu sempre falo, para poder fazer um posicionamento e uma divulgação com conteúdo. Não é uma divulgação bagaceira, né? Nada de coisa bagaceira aqui no Psicóloga de Valor. A gente quer trabalhar com uma forma ética e uma forma que efetivamente aposta na psicoeducação, para que a gente se mostre como autoridade, como uma psicoterapeuta que sabe o que está fazendo, realizando seu trabalho com ética, com qualidade, com consistência. E aí, quem é a musa de hoje que eu trouxe para vocês? É minha musa, né? Até hoje lá nos stories,
segue lá os meus stories, porque eu dou várias sacadas diárias, tá? E hoje eu fiz lá a minha enquete, quem é que tinha Clarice Lispector, que é a nossa musa de hoje, como inspiração. E eu vou te contar, né? Não é muita psique que tem. Sabe por quê? Porque eu acredito que nem todas nós, né, lemos a Clarice com o devido cuidado. E é até interessante a gente pensar nesse contexto histórico, né? Porque a Clarice ela nasceu na Ucrânia, né? Uma família judaica russa que veio se refugiar no Brasil, mas ela era bem pequenininha, então, né, mais se considerava mais brasileira, mesmo sendo bem estrangeira no seu jeito de se colocar, né? Mais discreta, silenciosa, não gostava de dar entrevista, era meio enigmática, né? Esse jeito assim mais europeu, mas enfim, ela traz um grande legado e é uma mulher admirável, né? Tanto que se tornou aí uma das escritoras brasileiras contistas mais reconhecidas. Por quê? Porque Clarice tem um estilo único. Ninguém escreve como Clarice. Não tem como dizer, a Clarice é do time, desse time. Não, a Clarice também fez que nem a outra. Não, porque ela fez algo inédito, né? O que é aí o algo inédito que ela fez? E que tem a ver com posicionamento, e que tem a ver com charme, e que tem a ver com estilo. Ela desperta aí uma linha de conversa interna que até então não tinha na literatura brasileira, né? Ela vai ali no rim, ela nos mostra um espelho, e esse espelho nem sempre é apaziguador, né? Mostra aquilo que a gente desconhece de nós mesmos e dá uma chacoalhada. E é esse o estilo subjetivo. Eu, como psicoterapeuta, não posso desconsiderar Clarice. Inclusive, na minha trajetória intelectual, na minha produção de textos, artigos científicos, Clarice sempre foi ali uma inspiradora, sempre me abriu portas e sempre tem uma epígrafe da Clarice nos meus trabalhos. Inclusive, quando eu estou bloqueada para escrever, eu vou ler Clarice. Por quê? Porque nesse estilo subjetivo único que ela tem, ela vai falar de emoções, de sensações, de percepções, desse campo interno. E esse é o campo que a gente trabalha, não é mesmo? Não é mesmo, Valiosa? A gente trabalha com tudo aquilo que a Clarice explica, e conta e escreve. Por isso que é muito interessante a gente admirar e tomar aí como inspiração os textos dela, para a gente ter aí a oportunidade de pesquisar mais sobre a alma humana, sobre os nossos conflitos, as nossas complexidades, as nossas várias máscaras, né? Ela traz de bandeja o mundo do inconsciente, o devaneio, a autorreflexão, né? Às vezes a gente está lendo o texto, não sabe se é ela, se é a personagem, porque o narrador se mistura com a personagem e entra num texto que não é fácil, né? É um texto que exige que a gente goste de entender o que acontece na mente humana, né? Por isso que é o texto ideal para quem é psicoterapeuta, né? Porque a gente vai entrar ali direto, que é o caminho que ela nos conduz, para o lado mais frágil, mais sombrio da experiência humana, né? Tem aí em Clarice também uma força, né? Quando eu falo de posicionamento ser marca, e que é o posicionamento que vai te abrir esse portal para que tu aprendas a divulgar e fazer a captação de pacientes particulares, porque fora disso não tem outro esquema, hein? Vou te ser bem sincera. Fora desse tripé que eu estou te dizendo, tu não vais chegar aos 10 mil mensais, nunca. A Clarice, ela, por exemplo, ela colocava a sua intensidade não só na escrita. Isto aparecia na sua personalidade. Eu não sei se tu acompanhas Clarice, se já visse fotos, entrevistas dela, mas qual era a marca registrada? Só de olhar para ela. Batom sempre vermelho e unhas vermelhas. Né? Essa mulher intelectual profunda, mostrando o lado mundana no seu vermelho de intensidade e paixão. Então, até ali, ela comunica esse caminho
né, da intensidade, esse caminho da paixão, das paixões humanas. E no ponto de posicionamento, de produção, né, que é isso que a gente tem que pensar, uma psi de valor é uma psi que está antenada ao seu mundo, ao que acontece no mundo, é uma psi que coloca no mundo a sua obra, a sua palavra, os seus aconselhamentos, as suas orientações, é quem realmente divulga o quê? Divulga, não é divulga o seu nome, não é divulga, que está errado, não divulga isso não, agenda aberta, não. Divulga conteúdo em saúde mental para que as pessoas possam ter mais autoconhecimento, possam ter um alento no momento de crise, possam entender, né, esse campo misterioso da subjetividade humana. E esse é um trabalho importantíssimo, né? Então, produção, produção, produção. Clarice, né, publicou muito, publicou 8 romances, me parece, novela, contos, livros infantis também, né? E trabalhou também como jornalista, cronista em Jornal do Brasil e outros jornais, né? O que tem aí no estilo dela? O estilo dela é narrativa intimista. Ela vai lá dentro da mente do personagem. Os personagens, então, são centrados em si e na sua experiência de estar no mundo. Tem grandes obras dela, eu vou te dizer algumas que eu li, que eu tenho aqui, né, no consultório e sempre dou uma pescadinha quando eu preciso desse mundo das intensidades. Por quê? Porque eu reconheço Clarice por aí. O diferencial dela é tão claro que quando eu quero entrar em contatos, por exemplo, para escrever um texto sobre um conteúdo interno, como é que aquela pessoa que eu vou ficcionar, que é o paciente, está sentindo? Como é que está pensando esse sentimento? Vou lá, corro para Clarice. Por quê? Ela tem muita clareza no seu estilo, na sua definição de estilo literário, né? Livrinhos, livrinhos. Perto do Coração Selvagem. O clássico A Paixão Segundo GH. Outro que eu gosto muito, Água Viva, A Hora da Estrela. Tá? A Vida Íntima de Laura também é ótimo. Né? Começa a ler para entrar nesse universo das emoções que vai te ajudar também até a escrever, como é que tu vai organizar teu conteúdo. E certamente, se tu atendes mulheres, né? Porque a maior parte de nós psicoterapeutas trabalha com o público feminino. Então, a Clarice vai, inclusive, te ensinar sobre a subjetividade feminina, te mostrando outros estilos de pensamento, outras formas, né, de ser e sentir como mulher. E é esse caminho de estudo, de aprofundamento, que vai te gerar mais autoconfiança, não só para tu te posicionares, mas também para tu precificares. Porque não, de novo, não vou dissociar o tripé. Qual é o tripé, Débora? O tripé é aprender a te posicionar. Qual é o teu nicho? Aprender através daí a ter autoridade para poder sustentar uma divulgação sem ter vergonha, sem ter medo, e aí colocar o teu preço justo. Então, se tu segues o que eu te oriento, o que eu estou te mostrando aqui do tripé, tu vais chegar nos 10 mil reais. Por quê? Porque tu vais estar aberta a esse campo de construir o teu estilo, o teu charme, o teu diferencial, né? E a Clarice, por exemplo, ela nunca teve dúvida que ela ia escrever. Né? E de fato ela atuou como escritora, como jornalista, né? Escreveu até artigos de comportamento feminino, cozinha, moda, versátil. Por quê? Porque ao longo do tempo ela foi mudando interesses. No final da vida estava escrevendo livros infantis. E ela faleceu jovem, né? 57 anos, mas né, mudou muito também, sempre no intimismo, sempre na subjetividade, mas foi lá para o universo das crianças. Então, ao longo da tua vida enquanto psicoterapeuta, tu também vais ter interesses diferentes. E isso é importante ser legitimado. Por exemplo, hoje, é claro para ti o teu posicionamento? Tu consegues identificar qual é a área que tu queres trabalhar, que tu brilhas? Isso está claro para quem acompanha o teu trabalho ou as pessoas não sabem?
acham que tu é psicóloga e atende de tudo um pouco, viu? Então, primeiro tu tem que sair da tua confusão para depois mostrar para as pessoas o que tu realmente faz. E é sempre alinhado com o teu autoconhecimento, sempre alinhado com o teu momento de vida, senão fica fake. Senão tu não vai seguir nessa produção de reinvenção da tua carreira. Tem que ser sempre algo que te respeita, né? E a Clarice, na sua escrita visceral, super singular, qual é o diferencial dela? O diferencial dela é que ela não se parecia com ninguém. Ela era inclassificável, né? E os outros é que copiaram Clarice. Ela não se encaixava em modelos. E a Clarice, ela construiu uma obra que não existia em linguagem do Brasil, né? Com esse discurso interno que vai fazer com que quem lê fique instigado, se sinta provocado. E só para a gente prestar atenção no detalhe. O diferencial era tanto que nesse momento literário que ela escrevia, o que era, né, tendência eram obras com análise psicossociais, do contexto social. E ela ia lá para dentro do psiquismo, quase a la Melanie Klein. E além de bancar esse lugar, porque tem que bancar esse lugar, né? Não adianta ter um diferencial sem saber bancar esse lugar. Era uma mulher porreta, ela bancava esse lugar. Tem um outro detalhe que ajuda no posicionamento. Sabe qual é? O ar do tempo. Ela era uma mulher conectada. Conectada com o que, Débora? Conectada com o que está acontecendo no momento atual. Quais são aí as demandas, que comportamentos novos têm? O que a gente tem que pensar sobre a vida das mulheres na atualidade? Como é a experiência da infância? Que tipo de relacionamentos amorosos existem no contemporâneo? Né? Por exemplo, a ansiedade e a depressão, por que são as doenças do século XXI? Tu tens que ser uma pesquisadora, uma psicoterapeuta curiosa, viu? Tudo que eu tô te dizendo é relacionado a movimento, a ação. Porque paradinha, não tem paciente, ninguém vai te achar, né? Então é esse momento que tu tens que realmente entender. Tô conectada com o meu tempo? Eu tenho uma identidade profissional? Tá constituída? Não tá? Vou fugir do digital? Por quê? Quando a Clarice ficou realmente voltada para o tempo dela, ela publicou um livro que é um ícone, né? A Paixão Segundo GH, lá no ápice dos anos 60. Acho que foi 63, se não me falha a memória, né? E ela escreveu numa verve, né? Numa intensidade à la Clarice, em poucos meses, ela sentou e escreveu, né, o livro. E o que relata aí, qual é o núcleo da história da Paixão Segundo GH? Vivência de uma mulher que um dia encontra uma barata, né? Que legal, no armário, lá no quarto da empregada. A protagonista não pôde evitar, então, ficar paralisada pela contemplação desse inseto, né? Que estava preso na porta. E que, apesar da repulsa que causava, ela continuava olhando obsessivamente, até fazer dessa experiência o estopim de uma renovação vital. Então vai enfrentar a barata, vai enfrentar o medo, para vir um estopim e tu aprenderes a te posicionar, divulgar e precificar. Porque esse é o tripé que vai te levar lá para os teus merecidos 10 mil reais, né? Isso significa o quê? Ar do tempo. Tá curiosa? Tá conectada? Ser uma pesquisadora? Farejar acontecimentos? E a Clarice, ela percebeu muito bem a mulher da época que ela vivia, né? A mulher aí vivendo a transformação dos costumes, a revolução dos costumes, ali, passagem dos anos 60 para os anos 70, ela mostra a mulher dentro de casa, né? Mas principalmente o que acontece com essa mulher quando ela sai e enfrenta os outros do mundo. E aí a Clarice é genial, né? Genial. Ela pesca essa escapada do sistema, em que a gente fica assim tão bitolado, né? Tão constrangido durante a vida, e mostra esse momento em que tem um vislumbre de libertação, quando as personagens percebem que podem viver de outro jeito, reagir de uma outra forma, inventar a vida, se renovar.
né? E olha só que bonito, vai ler Clarice. Por quê? Porque esse é o trabalho que a gente realiza enquanto psicoterapeuta. Uma lufada de ar novo, um agito para a pessoa se perceber diferente, se colocar de outra forma no mundo, diminuindo aí seus sintomas e aprendendo a vencer as suas limitações, né? A ser outro, outrar-se. Então, Clarice com estilo, Clarice intensa, Clarice visceral, Clarice psicanalista, Clarice que chega para te dizer, te inspira, vai atrás da tua voz. Tá na hora de ser especialista, porque é assim que tu vais captar pacientes particulares que vão pagar o teu preço e não ficar indiferenciada nessa maré de psis na qual ninguém vai te achar porque tu não tem charme nenhum. E esse vai ser o teu, ó, estopim de renovação para que tu chegues nos teus 10.000 reais trabalhando 5 horas ou muito menos, tá? Gostou? Quer mandar uma pergunta para mim? Quer conversar comigo? Já sabe, o caminho está aberto. Me siga lá no Instagram, Psicóloga de Valor. Acompanhe minhas sacadas diárias e bate um papo comigo lá, me puxando no direct. Tá bom? Amanhã tô de volta, sexta-feira na área. Qual é o programa aqui do Psicóloga de Valor? Biblioteca 10K5H. Vem ver qual é o livrinho da semana que eu vou te apresentar para tu também dares uma chacoalhada e te mostrar uma psicoterapeuta antenada, uma psicóloga de valor. Certo? Obrigada pela companhia. Amanhã te espero aqui no Biblioteca 10K5H. Tchau, tchau.